A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. No vídeo de hoje, vamos ler o Gênesis capítulo 1, versículo 6. Falaremos de um assunto muito debatido e muito discutido, principalmente pelos terraplanistas, aqueles que acreditam na Terra plana. Mas através da palavra do Senhor, através da história, até mesmo através das culturas mais antigas, tanto a cultura egípcia, tanto a mesopotâmica, tanto a babilônica, através delas, através dessa junção de informações, vamos entender o porquê que eles pensavam que a Terra era dessa forma e o que mudou, com o avanço da nossa tecnologia, da ciência, da astronomia em geral, na descoberta de planetas. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céus. E foi tarde, e foi manhã, o segundo dia. No hebraico está escrito assim: Vayomer Elohim Yehi Hakia. Essa é a palavra para firmamento. É a palavra usada para expansão. Hakia Betor, Hamaim, Yehi Mavidil Bein, Maim Lamaim. Vayas Elohim et Harakia, Vaividil Bein Hamaim Asher Mitahat Lahakia Vuvein Hamaim Asher Meal. Guarde bem esse trecho. Asher Meal Hakia Vayehi Hem Vaikra Elohim Lahakia Shamaim Vayehi Erev Vayehi Voker Yom Sheni. O texto diz que Deus fez um firmamento para a separação de águas e águas. Primeiro temos que entender que a palavra que o Senhor usou aqui foi fazer, que é a palavra as, não foi a palavra bará, que significa criar. O texto também vai dizer que ele chamou o firmamento de Shamaim, que significa os céus. Shamaim, como vimos no primeiro vídeo, Shamaim é a junção de duas palavras, a palavra Sham e a palavra Maim. A palavra Sham significa lá, literalmente lá, e a palavra Maim significa águas. Então, o que seria o céu? Seria o Hashamai. Hashamai significa as águas de lá. Como entender o texto? A partir dessa perspectiva e através do que o texto está nos dizendo aqui. Primeiro temos que entender o significado da palavra Hakia. Ela é escrita pela letra Reish, a letra Kuf, a letra Yud e a letra Ain. Reish significa primeiro, significa maior, significa líder, significa cabeça. Kuf significa menor, significa atrás, significa último. A letra Yud significa trabalho, significa ação. E a letra Ain significa ver, significa saber, significa entender. Então, se pegarmos o significado de cada letra, a palavra Hakia significa o líder que trabalha por trás da nossa visão humana, da nossa sabedoria humana, do nosso entendimento humano. Então, é um Senhor que trabalha muito além da nossa imaginação, muito além da nossa sabedoria, muito além do nosso conhecimento. É um Deus que trabalha no sobrenatural, diferente de nós que só conseguimos trabalhar no natural, pensar no natural, pensar em lei, pensar em ordem.
Mas a palavra do Senhor fala que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. A sabedoria, a visão e o conhecimento de Deus vai muito além, está muito além do nosso entendimento, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. A palavra raquia vem do hebraico, que tem a sua raiz da palavra raca. Raca significa bater, significa achatar, significa estender, dando a entender que este firmamento é algo batido, é algo achatado, é algo estendido. Por isso que na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, escrita pelos judeus que moravam na cidade de Alexandria, no Egito, eles usaram a palavra esterelma. Esterelma significa sólido, significa algo firme. E foi dessa tradução que foi traduzido para nós como firmamento, do grego. Se pegarmos também a Bíblia judaica, lá eles vão descrever o firmamento como um domo. Mas como surgiu esse pensamento então de que o mundo é um lugar plano e sobre esse lugar plano existe uma redoma, uma cúpula? De onde as pessoas tiraram essa ideia? De onde surgiu isso? Temos que entender uma questão muito importante. Na nossa visão de mundo atual, ocidental, nós entendemos e nós sabemos que a Terra é redonda. Mas isso hoje nós só sabemos através da tecnologia, através dos estudos do universo, através do estudo do universo, através do estudo dos planetas. Hoje nós temos essa visão, hoje nós temos esse entendimento. Mas e no início? E aquelas pessoas lá de antigamente, depois do dilúvio, como eles viam o mundo? Imagino que todos aqui já foram para a praia alguma vez. Se você olhar para o horizonte, você vai ver que o céu está tocando o mar. É como se ele fizesse, sim, uma cúpula sobre a terra. Como se ele desse uma volta, como se ele cobrisse realmente o mar. Essa mesma visão você tem também numa campina aberta, numa planície aberta também. Você vai olhar para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, e você vai se ver, sim, em uma cúpula e numa terra reta. Isso no deserto, isso numa montanha, aonde quer que você esteja, você vai ver dessa forma. E é dessa forma que eles viam, e era dessa forma que eles acreditavam que o mundo era. Pois eles não tinham a astronomia, eles não tinham a tecnologia que temos hoje, eles não tinham os instrumentos que eram usados hoje, eles não tinham a noção que temos hoje. Então, para eles, a Terra era realmente daquela forma. Uma terra reta, a qual era coberta por uma redoma. E isso era passado de geração em geração. O filho perguntava para o pai: pai, como que o mundo é? O mundo é desse jeito. O mundo é uma terra reta, onde o céu é uma cúpula que nos cobre das águas de cima. Pois nessa visão de cúpula, né, na visão judaica, essa raquia, que foi traduzida para nós como firmamento, algo sólido, algo firme, e sobre a raquia, sobre este firmamento, sobre esse domo, havia águas, e na parte de baixo do domo ficava a água salgada, ficava todo o mar. No caso, a água em cima, o domo no meio e a água do mar embaixo. Tanto os judeus, tanto os babilônios, tanto os mesopotâmios, eles acreditavam nisso. Para eles, o mundo era assim, ponto. Eles levavam a vida assim, eles entendiam assim, eles ensinavam assim, eles passavam essa informação para os filhos. Então, sempre pensaram assim, a terra era assim. Imagina Moisés também vendo isso. Para Moisés também, a visão era a mesma. Porque para que ele visse essa divisão entre águas e águas, ele tinha que estar no meio. Ele tinha que estar no meio dessas águas.
Então ele viu sim Deus colocando águas em cima. Moisés teve essa visão, Moisés viu o Senhor fazendo isso. Então Moisés também passou essa informação, porque Moisés foi instruído na cultura egípcia. Lembrando que a cultura egípcia ela não se limitava apenas à sua cultura. Os egípcios, eles não estudavam só o seu povo, eles também estudavam os outros povos também. Os egípcios, eles eram muito estudados em relação às outras civilizações. Eles dividiam suas visões de mundo no Oriente, como também os babilônios, como também os mesopotâmios. Eles também pensavam da mesma forma e tinham essa visão. Da mesma forma, como eu falei no começo do vídeo, ele via essa redoma sobre a terra. Olhando o texto sem colocar interpretações a mais, sem fantasiar alguma coisa, sem forçar o texto, se você ler ele literalmente, realmente, é isso que Moisés está descrevendo. Ele está descrevendo que o Senhor, ele separou águas de cima, águas de baixo, e no meio ele criou um domo para proteger todos que morassem na terra, para que a água de cima ela não inundasse o domo, e que as águas tivessem a sua divisão: água salgada num lugar, água doce no outro lugar, e no meio dela as nuvens. Essa era a visão de Moisés, dos egípcios, dos babilônios, dos mesopotâmios, e isso era unânime naquela região. Jó capítulo 37, versículo 18, você também vai ver essa referência de domo, de cúpula. Jó capítulo 38, versículos do 1 ao 41 também, você vai ver também essa descrição. Você lendo o texto, você lendo esses capítulos, você também vai ter essa mesma visão. Mas como eu disse, a visão de Jó, a visão de Moisés, era aquela visão que eles tinham daquela época, de que o mundo era assim, porque eles foram ensinados assim, eles cresceram ouvindo isso. Pegaram um mapa egípcio, um mapa mesopotâmico e um mapa babilônico, os três são iguais, os três têm o mesmo sentido, os três têm a mesma visão de mundo. Visão essa que só foi mudada com a chegada dos gregos e dos romanos no Oriente. Os gregos e os romanos, eles acreditavam que o mundo era totalmente diferente daquilo que os orientais pensavam. Para eles a Terra era redonda. Por isso que Gênesis 1, capítulo 6, livro de Jó, capítulo 37 e capítulo 38, é muito utilizado pelos terraplanistas para dizerem a Terra é assim, e ponto final, e acabou. Baseados na palavra, eles colocam assim. Só que nós temos que entender que era um tipo de visão, era um tipo de visão antiga. Eles acreditavam realmente que era assim. Mas hoje, século 21, sabemos que não é assim. Estudos mostram que não são assim, pesquisas mostram que não são assim, testes foram feitos, muitas coisas foram feitas para realmente mostrar para nós que não é assim, que não é assim que o universo, que não é assim que o planeta realmente é. Se pegarmos o livro de Gênesis 1, capítulo 20, está escrito assim: E disse Deus, produzam as águas réptil de alma viva, e ave que voe sobre a terra, sobre a face do firmamento dos céus. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção num trecho do livro de Gênesis 1, capítulo 6, que eu falei sobre Me'al Hakia? O que significa Me'al Hakia? Me'al Hakia significa sobre o firmamento, ou seja, algo que está acima do firmamento, está depois do firmamento. Mas o texto aqui vai nos dizer, no Gênesis 1, capítulo 20, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, quando ele dá ordem ao mar para que ele criasse as aves, ele disse para as aves: voem sobre a face do firmamento. Gênesis capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte:
Eu vou ler só o trecho que fala sobre o firmamento, sobre as aves sobre o firmamento. Diz o seguinte: Al Pinei Hakia. Al Pinei Hakia significa sobre a face do firmamento, ou seja, sobre o firmamento. Então, como explicar isso? Se deduzirmos que o firmamento ele é um domo, ele é uma cúpula, temos que afirmar que as aves elas voam por cima do firmamento, elas voam fora da nossa dimensão. Gênesis capítulo 1, versículo 2, também vai dizer que o Espírito Santo estava sobre a face das águas. A palavra ali é Al Pinei Tehom. Este Al, ele significa acima, ele significa sobre algo, nunca abaixo. Abaixo, a palavra abaixo em hebraico é mitahat. E tanto no Gênesis 1, capítulo 2, Gênesis 1, capítulo 6 e Gênesis 1, capítulo 20, é usada a palavra al-pinei. Al-pinei significa sobre a face. É sempre estar sobre algo, nunca estar abaixo, é sempre estar sobre algo. Então, se pegarmos esse trecho do Gênesis capítulo 1, versículo 6 e levarmos no literal, temos que afirmar que os pássaros eles voam acima do firmamento. Mas como os pássaros voam acima do firmamento, e no verso 1, capítulo 6, diz que o firmamento ele divide águas de cima e águas de baixo. Na visão do Oriente Médio, como eu disse, acima da redoma tem água. Como é que os pássaros eles iam voar sobre a redoma, sobre o firmamento, e além de voar, eles ainda têm que voar e nadar ao mesmo tempo, sabe? No caso seriam então pássaros que têm guelras, pássaros que têm escamas, pássaros que não conhecemos, que não vimos. Então esses pássaros que vemos no nosso céu não são os pássaros que está descrito na criação, de quando o Senhor diz para as águas criar seres viventes que voem sobre a face das águas e sobre a face dos céus. Não faz sentido. Então, o que faz mais sentido é entender que quando o Senhor ele dividiu as águas de cima das águas de baixo, ele estava falando do mar e também estava falando das nuvens, que é o que faz mais sentido para nós. Então, para os terraplanistas que usam esse texto de Gênesis 1, capítulo 6, Jó capítulo 37, versículo 18, Jó 38, do seu versículo 1 até o 41, se eles realmente forem sinceros e utilizar realmente a gramática do hebraico e serem sinceros nas traduções das palavras que estão ali escritas, a criação a qual o Senhor disse para as águas criarem aves, voarem. Não faz sentido pensar que o Senhor ele daria ordem às águas para que elas criassem seres que voariam fora da criação. Eles deveriam voar na expansão, eles deveriam voar nos céus, mas de acordo com a palavra do Senhor, usando a gramática certa nas palavras, usando a gramática do hebraico, no próprio texto, no próprio capítulo, nós entendemos que não é um domo, é simplesmente a divisão das águas, que são as águas do mar embaixo e as nuvens em forma de água em cima. E nesse espaço entre as nuvens e as águas, esse espaço é chamado de céu. Esse é o céu, as águas de cima, a expansão, traduzido do grego para nós como expansão. Então, no próprio capítulo 1, vemos que não faz sentido um domo.
Não faz sentido, é uma barreira lá em cima. Então não é nem questão de interpretação, é questão só de ler todo o capítulo. Um texto sem contexto vira pretexto. E todo o contexto da criação não pode ser levado em conta só um versículo, sabe? Sendo que tem um capítulo todo descrito só para a criação. Então, quando você lê o capítulo todo da criação, você vai entendendo algumas coisas. Você vai colocando no lugar algumas coisas. Moisés, na sua visão limitada, ele viu, ele passou para nós o máximo que ele pôde através da sua visão limitada. Então eu acredito sim que a Terra ela é redonda, que o nosso planeta ele orbita o Sol e a Lua orbita a nossa Terra. Eu acredito nos planetas, nas constelações, nas estrelas. Eu acredito na criação. Só que o que eu não posso fazer é pegar um texto isolado e falar que é isso, sabe? Sendo que tem todo um texto inteiro para ler. Tem todo um contexto inteiro num capítulo inteiro, sabe? Não posso pegar um trecho isolado do capítulo e falar, é isso, sabe? Seria imprudência, até maldade, sabe? Mas com todo respeito aos terraplanistas, essa é a minha visão de mundo, através da palavra do Senhor. Sobre a minha palavra, não sobre a minha visão, não sobre o meu entendimento, não sobre o que os meus olhos podem ver, mas sobre o que o texto, mas sobre o que a palavra diz. Então por hoje ficamos por aqui. Se você tem alguma pergunta, ficou em dúvida em algo, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.